Direto do Vaticano. Não há paz sem justiça. É preciso romper o muro da solidão. O Papa presidiu a Santa Missa na Basílica Vaticana por ocasião do Jubileu dos Pobres, com a participação de cerca de 6.000 fiéis, muitos dos quais assistidos pela Igreja Católica. Antes da cerimônia, o Santo Padre saudou 12.000 peregrinos na Praça São Pedro, afirmando que todos queremos estar entre os pobres do Senhor, porque a nossa vida é um dom de Deus e o recebemos com muita gratidão. O pontífice agradeceu a todos pela presença, pedindo que participassem da missa através dos telões, com muito amor, muita fé, sabendo que estamos todos unidos em Cristo e marcando encontro com os fiéis mais tarde para o Ângelus. Já em sua homilia, Leão XIV comentou as leituras do Evangelho do dia, que convidam a olhar para a história nos seus desfechos finais. Na primeira leitura, o profeta Malaquias vislumbra a chegada do dia do Senhor, com um amanhecer que faz surgir um sol de justiça. Trata-se do próprio Jesus. No Evangelho, Cristo anuncia e inaugura esse reino. Ele é o senhorio de Deus que se torna presente em meio aos acontecimentos dramáticos da história. Por isso, os discípulos não devem se assustar, já que a promessa de Jesus é sempre viva e fiel. Neppure un capello del capo perirà. Não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. Questa, fratelli e sorelle, è la speranza a cui siamo ancorati, pur dentro le vicende non sempre liete della vita. Irmãos e irmãs, esta é a esperança à qual nos agarramos, mesmo diante das vicissitudes nem sempre felizes da vida, afirmou o pontífice. Nelle persecuzioni, nelle sofferenze, nelle fatiche e nelle oppressioni della vita e della società, Dio non ci lascia soli. Deus não nos deixa sozinhos nas perseguições, nos sofrimentos, nas dificuldades e nas opressões da vida e da sociedade. Ele manifesta-se como aquele que toma partido por nós. A proximidade de Deus atinge o ápice do amor em seu Filho Jesus. Por isso, a presença e a palavra de Cristo tornam-se júbilo e jubileu para os mais necessitados. Dirigindo-se diretamente aos pobres, Leão XIV transmitiu as palavras de Jesus de Lexite. Sì, a fronte della nostra piccolezza e povertà, Dio ci guarda come nessun altro e ci ama di amore eterno. Eu te amei. Sim, diante da nossa pobreza e pequenez, Deus nos olha como ninguém mais e nos ama com amor eterno. E a sua igreja ainda hoje, talvez, especialmente neste nosso tempo tão ferido por velhas e novas pobrezas, quer ser mãe dos pobres, lugar de acolhimento e justiça. Quante povertà opprimono il nostro mondo. Quantas pobrezas oprimem o nosso mundo, constatou o Santo Padre. Trata-se primordialmente de pobrezas materiais, mas também morais e espirituais, que afetam sobretudo os mais jovens. Para Leão, todas têm um elemento em comum, que é a solidão, que pode ser superada se os fiéis forem capazes de desenvolver uma cultura da atenção, isto é, a capacidade de olhar para o lado e se tornar testemunha da ternura de Deus na família, nos locais de trabalho e de estudo, nas comunidades e, inclusive, no mundo digital.
O Papa aponta à cultura da atenção. Ma la globalizzazione dell'impotenza nasce da una menzogna, dal credere che questa storia è sempre andata così e non potrà cambiare. Como um antídoto à globalização da impotência, que ele vem denunciando desde o início do seu pontificado. Ou seja, a crença de que a história sempre foi assim e não pode mudar. O Evangelho, de modo diverso, diz que é precisamente nas grandes perturbações da história que o Senhor vem nos salvar. E a tarefa da comunidade cristã é ser sinal vivo dessa salvação no meio dos pobres. La povertà interpella i cristiani, ma interpella anche tutti coloro che nella società hanno ruoli di responsabilità. Esorto perciò i capi degli stati, i responsabili delle nazioni, ad ascoltare il grido dei più poveri. Leão XIV chamou em causa também os chefes do Estado e os responsáveis das nações para que ouçam o clamor dos mais pobres. Não poderá haver paz sem justiça, lembrou. E os pobres nos recordam disso de muitas maneiras, com a sua migração, bem com o seu grito muitas vezes abafado pelo mito do bem-estar e do progresso. Aos operadores da caridade e aos voluntários, o pontífice manifestou a sua gratidão e os fiéis renovou seu convite ao comprometimento. Voi sapete bene che la questione dei poveri riconduce all'essenziale della nostra fede, che per noi essi sono la stessa carne di Cristo e non solo una categoria sociologica. Já que a questão dos pobres remete ao essencial da nossa fé, para nós, eles são a própria carne de Cristo, e não apenas uma categoria sociológica, afirma, citando a sua exortação de Lexite. È per questo che la Chiesa, come una madre, cammina con coloro che camminano. Dove il mondo vede minacce, lei vede figli. Dove si costruiscono muri, lei costruisce ponti. A Igreja, como mãe, caminha com os que caminham. Onde o mundo vê ameaça, ela vê filhos. Onde se erguem muros, ela constrói pontes. Nell'attesa del ritorno glorioso del Signore, non dobbiamo vivere una vita ripiegata su noi stessi e in un intimismo religioso che si traduce nel disimpegno nei confronti degli altri e della storia. Enquanto aguardamos o glorioso regresso do Senhor, não devemos viver uma vida voltada para nós mesmos e num intimismo religioso que se traduz no descompromisso para com os outros e a história. Pelo contrário, buscar o reino de Deus implica o desejo de transformar a convivência humana num espaço de fraternidade e dignidade para todos, sem excluir ninguém. O Santo Padre advertiu para o perigo de viver como viajantes distraídos, indiferentes ao próximo, e exortou a nos inspirar no testemunho dos santos que serviram Cristo nos mais necessitados e o seguiram no caminho da pequenez e do despojamento. A propósito, citou a figura de São Bento José Labre, que com a sua vida de vagabundo de Deus tem as características para ser o padroeiro de todos os pobres sem abrigo. La Vergine Maria ci aiuti a entrare nella nuova logica del Regno, perché nella nostra vita di cristiani sia sempre presente l'amore di Dio che accoglie, perdona, fascia le ferite, consola e risana. Que a Virgem Maria nos ajude a entrar na nova lógica do reino, para que a nossa vida de cristão esteja sempre presente o amor de Deus que acolhe, perdoa, cuida das feridas, consola
e cura, concluiu Leão XIV. Ficamos por aqui. Obrigada e que Deus abençoe.